uma sinfonia de despertadores tocando no Rio de Janeiro. Tá na hora de acordar. 6 da matina. Tá na hora de começar o dia. Silvana, e o tempo? Tá bonito. Ai, Fachão, tá lindo, né? Mas você falou. Pois é, mas tem uma frente fria vindo e vai mudar. Mas é só amanhã. Hoje ainda vai fazer um dia muito bonito. Tá bom, daqui a pouco tem o Radar RJ e agora você fica de olho nos destaques da edição de hoje. A violência no caminho do Carioca. Um professor foi morto num assalto quando ia visitar um bebê na maternidade. Paulo Serra de Souza levou 2 tiros na Barra da Tijuca. No Morro da Mineira, no Catumbi, a vítima foi uma avó atingida por uma bala perdida. Maria Aguiar morreu enquanto levava o neto para a escola. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça medidas urgentes para melhorar o tratamento contra o câncer na rede federal. O número de vagas para a primeira consulta despencou. Os números da desigualdade. Cada funcionário da Assembleia Legislativa tem direito a R$ 1.200 só com o Auxílio Educação. Enquanto isso, a falta de investimento nas escolas estaduais faz alunos abandonarem o ensino médio. Ou é o estudo, ou é o sustento. Eu queria ter um fim, mas infelizmente não tem como. Não tem como deixar meus filhos de lado e ficar sem trabalho. Olha aí, Silvana, é exatamente. Realidade. Essa realidade, é isso que o Pedro Figueiredo vai mostrar hoje na série Trilha do Voto. Vamos para lá falar com ele, porque o Pedro Figueiredo hoje está, olha aí, ó, olha o cenário, é Búzios. É isso, Fachel. De um lado, essa paisagem exuberante. Do outro, uma escola estadual que tem péssimos índices. Aqui, menos da metade dos alunos passa de ano. Ou fica reprovado ou desiste de estudar. Fachel. Tá bom, Pedro Figueiredo, obrigado. Tá vendo, Silvana? O tema de hoje, na Trilha do Voto, é educação. E como tem gente que tá aí frequentando escola, tem filho frequentando escola municipal ou estadual, principalmente as estaduais, que, olha, qualidade horrível. Sim, qualidade... e acabam abandonando, né? Deixa a desejar. Participe, mande a sua mensagem pelas redes sociais, #BDRJ. Tem o Zap, né? Todo dia a gente te lembra, dá pra salvar logo na agenda, hein? Ó, 994 24 25 23. Vamos juntos? Vambora. Bom dia pra você. Bom dia, Rio. E a violência tirou a vida de mais 2 inocentes no Rio de Janeiro. Um pai e uma avó. Crimes que aconteceram em 2 lugares diferentes. Mas nos 2 casos, as mortes foram na frente dos parentes. Vamos conversar com a Natália Castro. Começa esse dia conosco ao vivo. Bom dia, Natália. Quais são as informações? Oi, Fachel, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, vou começar falando da morte do professor Paulo Serra, de 60 anos. Olha, a Polícia Militar disse que ele morava no Caxambi e estava na Barra da Tijuca para visitar o filho de um sobrinho. Estava indo na maternidade conhecer esse bebê. Só que antes de chegar na perinatal, ele foi parado, o carro da família foi parado por bandidos. 2 tiros atingiram o professor e ele morreu na hora. Tudo isso, gente, em frente à família. A família estava no carro, a mulher, a neta e a filha dele. Elas, felizmente, não foram atingidas por esses disparos. O corpo do professor está aqui no médico legal e não foi liberado até agora. Olha, horas antes, durante a manhã, ontem também, mais uma vítima da violência do Rio de Janeiro. O nome dela, Maria de Melo Aguiar, de 54 anos. Ela foi baleada no Morro da Mineira. Ela estava com um neto, levando o neto para a escola, quando foi atingida por um disparo. Isso porque estava acontecendo uma operação policial no Morro do Falé, que é vizinho ali ao Morro da Mineira. Ela foi levada para o Hospital Souza Aguiar, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar sobre essas mortes aqui no Bom Dia Rio. Fachel. Obrigado, Natália, pelas informações. Enquanto o Carioca vive na linha de tiro, a intervenção federal decidiu fechar a delegacia que funcionava no Complexo do Alemão. Essa área da cidade se tornou um símbolo, ou era um símbolo do esforço pela pacificação das comunidades. Faz quase 8 anos, mas a imagem exibida ao vivo que rodou o mundo
é difícil de esquecer. Traficantes fugiam, enquanto os policiais entravam nas favelas do Complexo do Alemão. Foi o primeiro passo para a chegada das unidades de polícia pacificadora na comunidade. No fim de 2013, outra conquista dos moradores, uma delegacia, que acabou assim crivada de tiros. A implantação de uma delegacia dentro do Complexo do Alemão foi saudada na época como um marco. A 45ª ADP era para ser um símbolo do sucesso das unidades de polícia pacificadora, mas com o passar do tempo, ela foi perdendo sua finalidade. Os traficantes voltaram a impor o terror e os moradores com medo até de procurar a polícia. Quando a delegacia foi instalada ali no Alemão, a gente viu que muitos casos de mulheres que sofriam com violência doméstica, começaram a ser registrados naquela delegacia. Mas depois, com toda a situação de UPP, com toda a violência voltando à tona no Alemão, 8 anos após aquela grande ocupação, isso caiu muito, as pessoas não estavam indo mais à delegacia. A antiga 45ª, que desde o começo do ano já não funcionava, nós não tínhamos nenhuma movimentação lá, mas a gente tem medo que eles destruam tudo, que vire tudo sucata ou que não tenha mais utilidade. No momento que a gente precisa de espaço cultural, escola, núcleo de extensão da Defensoria Pública. O fim da delegacia do Alemão foi publicado no Diário Oficial. O Gabinete de Intervenção reconhece que o declínio do processo de pacificação dificultou o acesso do cidadão à delegacia e afirma que a baixa incidência de registros de ocorrência na delegacia não justifica a manutenção do aparato estatal necessário para o funcionamento. Acho que o mais terrível dessa situação é a gente ver selar esse retrocesso. Não foi feito o que deveria ter sido. A gente não desmantelou as organizações criminosas. Nós não fomos atrás de tirar delas o poder econômico, o poder bélico, e isso permitiu que voltasse. Pois é, o fechamento dessa delegacia é um símbolo da incapacidade do Estado de conseguir enfrentar o crime organizado que está ali dentro das favelas, que age dentro das suas favelas, e também a incapacidade de resolver os fatores que transformaram essas comunidades nos esconderijos de quadrilhas. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar para diversos órgãos o inquérito que aponta abusos no uso de algemas no ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Em janeiro, você lembra, Cabral foi algemado nos pés e nas mãos enquanto era escoltado por agentes no Instituto Médico Legal em Curitiba. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, disse que o aparato só seria permitido se houvesse risco de fuga ou a integridade física de Cabral ou de outras pessoas. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o Ministério da Segurança Pública e a Procuradoria-Geral da República vão decidir se tomam ou não providências. A jornalista Miriam Leitão, nossa colega aqui na Globo, lançou mais um livro. Dessa vez, o trabalho dela tem uma pegada diferente. E quem conta pra gente foi o Danilo Vieira, ele esteve no lançamento. A livraria estava cheia de amigos, colegas e leitores. Gente que já conhece de cor a colunista de jornal e comentarista da TV, reconhecida pela grande capacidade de explicar os intrincados acontecimentos econômicos do Brasil, Miriam Leitão lançou um novo livro ontem à noite. Depois de pegar o livro, o que se segue é um certo estranhamento. Você vai pensar, Miriam Leitão, abrindo essas páginas eu vou encontrar informações sobre a crise brasileira, a dívida dos estados, o teto de gastos. Nada disso. Esse livro é diferente. Chama-se Refúgio no Sábado. É um livro de crônicas. Eu sempre quis ser cronista. Não é que eu não quero as outras coisas que eu faço, eu gosto também. Mas eu tinha uma pontinha de mim sonhando em ser cronista, ponto. Realizei. São 102 crônicas. Textos publicados no blog do filho, o jornalista Matheus Leitão, do G1. Longe da obrigação do noticiário sempre carregado, encontramos nesse livro uma Miriam Leitão de olhar sensível, que conta um pouco da sua história de forma cativante e inspirada. Uma cronista que reencontra boas e más lembranças nos caminhos da profissão e que não se cansa de falar da fé no futuro.
Eu conheci acompanhando no blog, porque quando ela lançou, né, um projeto com o filho, né, com o Matheus, eu já comecei a acompanhar. E fiquei muito orgulhosa de saber que isso virou livro e com essa edição tão linda, né? Como é ano de eleição, Miriam só teve espaço na agenda para fazer o lançamento de ontem. O tempo é pouco, mas a inspiração é muita. O motorista de táxi me conta uma história completamente estranha e eu transformo em crônica. A manicure, tem 3 de manicure aí, mas ou então um passarinho que entrou pela janela, ou então um verso que alguém me mandou pelo celular. Tudo é material para a crônica. A crônica ela é muito livre, ela vai fertilizando a sua cabeça e de repente surge pronta. E olha, tem mais lançamento, hein? Hoje à noite, aqui no Rio de Janeiro, é o lançamento do livro Correspondentes. A obra reúne mais de 100 histórias de 20 jornalistas que foram ou que são correspondentes internacionais aqui da TV Globo. Eles compartilham experiências marcantes da carreira em quase 50 países. São relatos inéditos que levam o leitor a uma viagem, percorrendo mais de 40 anos do jornalismo da Globo no exterior. E anote aí, o lançamento acontece logo mais a partir das 8 da noite na livraria da Travessa. Fica ali no Shopping Leblon, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290. Vamos para o intervalo, hein? Ainda nessa edição, depois do cafezinho, você vai ouvir que a Câmara de Vereadores do Rio aprovou projetos que tinham sido propostos por Marielle Franco, o assassinato dela e do motorista Anderson Gomes. Completaram 5 meses sem solução. E no próximo bloco a gente mostra como ficou uma região, Nova Iguaçu, depois que uma tubulação se rompeu. Inundou, hein? Um acidente queimou 85% do corpo de um funcionário da CSN. Já a gente traz os detalhes. E ainda hoje a gente fala sobre a dificuldade para conseguir tratamento contra o câncer nos hospitais federais. Mande sua mensagem sobre isso. É hashtag BDRJ nas redes sociais. 994 24 25 23 pelo WhatsApp. A gente volta em seguida. Globocop decolando. Quarta-feira começando. Olha a hora. 6h12. Aí, Marcelo! Hoje volta já! Peito a 100 kg 11,95. Filezinho Levida bandeja 7,85. Coxa Big Frango quilo 4,99. Nesta sexta começa a semana da Beleza Guanabara. Incomparável, emblemático, um ícone do design. Volkswagen Samba Bus. Construa passo a passo esta réplica em escala de um dos modelos mais importantes da história. Fascículo e primeiras peças por apenas R$ 4,99. Já nas bancas e no site da Planeta de Agostini. A Fabiola está aqui para a Patrícia seguir em frente. A Carla está aqui para o André superar limites. Histórias como essas nos inspiram. O seguro DPVAT ajuda todos em caso de acidente de trânsito. Dar entrada no seguro é gratuito e você mesmo pode pedir. Porque depois de um acidente, toda história tem que continuar. Seguro DPVAT. Estamos aqui para você. Para dor ou inflamação na garganta, existe um especialista, Strepsils. É o único com flubiprofeno. É analgésico e anti-inflamatório com alívio rápido por até 3 horas. Strepsils, o especialista em dor de garganta, não importa o momento. Mega Feirão Chatuba. Negociamos com as fábricas milhões de metros de porcelanatos para você reformar a sua casa. Porcelanato Bianco Gris, R$ 26,90. Piso Ceral, R$ 10,75. Tudo em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba. Música para todos, tudo de graça. Estação Rio, shows de MC Coringa e Titãs, 19 de agosto em Mesquita. Oferecimento Fanta, acompanhe os donos nas redes de Fanta. A Óticas Carol traz pela primeira vez no Brasil óculos completos com armações mais lentes de grau Ray-Ban em 10 vezes sem juros. Exclusivo na Óticas Carol. Aproveite! Eu quero preço justo e ofertas de montão. Cebola ou inhame 1,98, tomate 1,99, pimentão ou banana prata 2,95, aipim ou laranja pera 1,95, couve manteiga, cheiro verde ou agrião 85 centavos, maçã gala 3,99, ovos brancos 30 unidades 7,95, alho a granel 9,85. Nesta quarta inaugura o Supermarket Mesquita. Eu quero Supermarket, eu quero é preço de montão.
Mariana sofreu nas mãos de Xavier. Ele me sequestrou. Me amarrou e cortou os meus cabelos à força. Suzana voltou com tudo. Onde estão as provas que incriminam Elisabetta? Está na hora mesmo de prender a caipira. E Elisabetta recebe uma visita indesejada. Vim me apresentar a seus pais e a suas irmãs. Você se gaba tanto deles, não é? Sai da minha casa, sai! Hoje, orgulho e paixão. Estamos de volta, 6 horas e 15 minutos, e aí, ó, pela vinheta você já sabe que Silvana tá chegando. Oi, Fachel, tudo bem, gente? Tudo bem, quarta-feira começando, gostei muito, dia lindo, maravilhoso. Ontem, me parece... Fez o quê, Fachel? Olha, eu dei uma passeada, aproveitei para ver a cidade. Que pôr do sol lindo ontem, e tô vendo que o tempo hoje parece que vai ser quase isso aí também. Vai, a gente tá tendo uma frente fria a caminho, hoje não muda muita coisa mesmo, não. É pra Amanhã hoje, não é que hoje. é a mudança. Tá bom, Silvana, agora imagina... Você ir dormir, tudo certo, tranquilo, aí quando Nem acorda, fala. abre a porta, o que é que tem na rua? Exatamente rio isso. passando, um rio. Um rio. Fachel, um rio em Nova Iguaçu. Não é porque a natureza resolveu passar por ele, não. Foi uma tubulação. Olha a imagem. Tubulação da cidade estourou, era água para todo lado, isso foi essa madrugada. E aí você sabe, né, Silvana? A água, ela não fica seguindo um caminho só, ela vai entrando. Era ela uma nas casas Não, das e detalhe, pessoas. 1h todo mundo dormindo, ouve-se aquele barulho, de repente um rio sem fim. Isso foi ali naquela região do quilômetro 32, no fim da estrada de Madureira. Ou seja, muito susto, a água entrando pelas casas. Já ligamos para a SEDAI disse que vai até lá fazer todo aquele levantamento porque é das importante, casas. Porque quando as pessoas sofrem esse tipo de situação, né, todos os danos ali, claro, tem que ser cobertos. Repara, é bom anotar tudo lá que estragou, né? Sim, estragou a SEDAI faz todo o levantamento. Estragou o eletrodoméstico, você faz a lista lá e registra isso para poder receber de volta. Exatamente. Aí a gente agradece a participação do nosso telespectador. Lembrando, você pode participar até 7h30 da manhã. A gente está aqui no ar para mostrar a sua denúncia. Também está chegando muita coisa, sabe de quê? Tiroteio. Todo dia é um lugar diferente. É uma triste tragédia do Rio de Janeiro. Dessa vez, onde é? Madureira. Está tendo uma operação ali no Morro da Serrinha. E aí, o que a pessoa faz? Desvia? O ideal, Fachel, é sempre evitar, né? Sai de perto. Né? Exatamente. Está desde 4h30 da manhã um tiroteio sem fim ali naquela região da Serrinha. Essas são imagens do viaduto Negrão de Lima, o viaduto de Madureira. Realmente, o ideal é evitar. Está tendo uma operação ali. Imagens da Edgar Romero. Está tendo uma operação, tá, gente? E aí, realmente, o pessoal está acordando ao som de tiros neste momento, são 6h17. Silvana, não tem como a gente imaginar o que é você acordar e passar os dias com som de tiroteio, com violência na janela da sua casa. Pois é. Isso é uma tristeza sem fim para uma cidade tão bonita quanto o Rio de Janeiro. Olha, ninguém merece isso. Não. O carioca não merece isso. Vamos lá. A gente não queria dar essa notícia, mas todo dia tem que dar. Todo dia tem um tiroteio do dia, o tiroteio da vez. Vamos para a estrada, BR-040. Vamos lá, porque a gente está aqui para te informar sobre tudo que acontece no Rio de Janeiro. Está aí a Washington Luiz com trânsito vazio nesse trecho. Quando chega mais à frente, não tem jeito, fica realmente um trânsito mais devagar. Muita gente saindo ao mesmo tempo para ir para o trabalho. Carro para pouca estrada. Vamos lá. E aí tem a linha vermelha, na altura da Ilha do Governador. Como é que tá? Tá andando? Sim, sim. Olha ali, os carros normais, agora cedo. Ali a entrada para a linha amarela, também tudo tranquilo. E mais à frente, a gente já tem o Caju, que é o funil da linha vermelha. Não tem jeito, ali é assim mesmo. Vamos para Brasil comparar a triste realidade da Avenida Brasil. Ex-Avenida Brasil, segue aguardando obras. Exatamente. Como são as obras? O trânsito tem lentidão naquele trecho da Washington Luiz, vamos direto para a ponte, a câmera congelou, mas tem lentidão no trecho da Washington Luiz na descida. Nada bom na ponte, hein? É só muito carro, tá, Fachel? Não tem nada... Não. É muito carro para pouca ponte e aí você tem que ter paciência, tempo de travessia. Tá em 20, em menos de 20 dá para atravessar. Ou seja, tá tudo tranquilo, você tá vendo ali, ó, vão central, tudo normal, o pessoal ainda com a lanterna ligada. E a gente lembra que a ponte é uma estrada federal. Nas estradas tem que ligar o farol. É sempre bom, porque quando você liga o farol, os outros te enxergam melhor. Com certeza. Tem gente que acha que é bobagem, não, é segurança. É segurança. O mundo inteiro é assim. País civilizado, você liga o farol. Olha aí. E a chegada ao Rio tá muito tranquila, eu já aproveito para mostrar todo o contorno ali, ó, do Corcovado, tá vendo? Das montanhas.
Isso indica que não tem névoa. Quando a gente não consegue ver, é porque tem névoa. Esse é o... Vai nas minhas dicas. É um aparelho de medição de névoa da Silvana. Você olha, se enxergou a montanha, tá tudo certo. Quer ver Copa? Vamos lá. Olha aí. Que é isso? Belo contorno, né, Fachel? Olha, que é isso? Aproveite, pegue seu celular, sua máquina fotográfica, tire uma foto, pendura na parede, porque é dia bonito, hein? Então, Fachel, hoje a temperatura chega aos 27 graus, mas é bom pegar um casaco porque agora de manhã tá bem friozinho. Ontem, por exemplo, eu estava no centro da cidade, eram mais ou menos umas 5 da tarde, frio. Então tá começando frio, à tarde esquenta um pouquinho, à noite novamente frio. Então o casaco sempre na bolsa pra não ter problema. Olha que bonito. Você sabe o que é isso aí? A praia. Não, isso é a natureza que tá chegando atrás das montanhas com uma lanterninha pra ver como é que tá o Rio de Janeiro. Que graça, que Fachel. beleza. Tá inspirado, hein? Eu gosto de você assim. Muito bem. Vamos pra praia. Vamos ver agora a Praia da Macumba. Já vimos uma praia, agora outra. Olha aí. Cadê o pessoal? Hoje o pessoal não madrugou, não. Não, só nem pombinho tem, Fachel. Tem tudo dormindo. Praia da Macumba, tá, gente? Olha, o mar continua aí com ondas de 1 metro. Temperatura da água, 21 graus, pra você que tem coragem, ok? 1 metrinho, praticamente uma piscininha de água gelada. 21 Eu tô metros, fora. Tá bom. Tá Daqui bom. a pouco, quando a água esquentar, você vai pra praia. Tá certo. Tchau, Silvana. Tchau, tchau. E um acidente na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda deixou um funcionário gravemente ferido. A Rose Gomes está em Volta Redonda, tem as informações pra gente. Bom dia, Rose. Conta pra gente o que aconteceu com ele, como é que tá o estado de saúde desse funcionário. Bom dia, Fachel, e a todos que nos acompanham. Ele teve 85% do corpo queimados. Esse acidente aconteceu no setor de laminação a frio da CSN, que é a área onde as bobinas de aço são reduzidas de tamanho. Esse funcionário, Daniel Silvério Bragança, de 34 anos, estava fazendo uma manutenção de rotina. Quando houve um curto-circuito em um transformador, houve uma explosão e ele sofreu as queimaduras. Foi encaminhado para um hospital particular aqui de Volta Redonda, onde permanece internado na UTI. Ele passou por avaliação médica, também vários procedimentos e uma cirurgia durante a tarde e continua internado. O quadro dele é grave, de acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital durante a noite. Esse acidente foi por volta das 2 horas da tarde no setor de laminação e agora a CSN informou em nota que está acompanhando todo esse caso e também apurando as causas do acidente. Mas a situação é essa, que esse funcionário de 34 anos teve 85% do corpo queimados, está internado na UTI de um hospital particular em Volta Redonda e o estado dele é grave, Fachel. Tá bom, obrigado. Vamos torcer pela recuperação dele. Obrigado pelas informações. Vamos para o intervalo. A seguir, você terá informações sobre a antiga estação da Leopoldina. Sabe o que está acontecendo? Ela está caindo aos pedaços. Engenheiros do CREA não conseguem nem entrar lá para propor soluções. Deram de cara na porta ou nas grades ali, como você viu. A prefeitura não pagou a organização social que cuida do Hospital Evandro Freire na Ilha do Governador. E aí, bom, e aí o que acontece? Os funcionários dizem que não tem dinheiro nem para ir para o trabalho. E a gente vai falar também sobre a dificuldade para as pessoas conseguirem tratamento contra o câncer. Caiu quase pela metade a oferta de consultas nos 7 hospitais federais do Rio. Mande uma mensagem pra gente se tem esse problema, conhece alguém que está sofrendo com isso. WhatsApp 994-24-25-23, hashtag BDRJ. Olha, o contrário, mas está aqui o telefone, ó. Você anota, manda pra gente que a gente vai mostrar na tela. Daqui a pouco a gente volta. Olha o sol aí nascendo. Esperança de um novo dia. Olha a hora, 6h23. Tchau, Silvânia. Bom dia, Rio. Volta já. Beijo. Atingir a perfeição é uma coisa, permanecer com ela é outra. É por isso que eu tomo Pharmaton Complex, multivitamínico com complexo B, que auxilia no metabolismo energético. Ele me ajuda a seguir em frente. Novo Pharmaton Complex. Aniversário Super Rede. Ofertas super premiadas. Sorteio de 4 Fiat Mobi e muitos outros prêmios pra você. Leite condensado Moça 3,98. Arroz ouro branco 5 quilos 10,99. Óleo de soja Cocamar 2,98. Linguiça calabresa perdigão quilo 10,95. Fígado bovino quilo 6,49. Pá peito ou a 100 peça ou pedaço 11,95 quilo. Aniversário Super Rede.
A Light investe pesado no combate ao furto de energia. São 1.200 funcionários nas ruas, todos os dias, para inspecionar e eliminar as fraudes. Um trabalho feito com tecnologia de ponta. E que ajudou a recuperar energia suficiente para abastecer 2 milhões de pessoas por um ano. E tudo isso com a sua participação. Continue ajudando a combater o furto de energia. Denuncie. Com a sua força, nossa energia melhor. Light. Que cheiro bom, adoro esse gostinho. Só pode ser italianinho. Italianinho, vale a pena conservar o que é bom. Márcia Cores Nativas. Nova coloração creme com cores ultra intensas para seus cabelos. Conheça nova Inhabenta sabor avelã com wafer recheado e as inéditas línguas de gato avelã e chocolate trufado ainda mais cremosas. São novos clássicos com 90 anos de história, mas são muito mais do que isso. Desde 1922, nós participamos da vida das principais empresas brasileiras. Quando olhamos para o nosso passado, enxergamos um futuro cada vez melhor. Araújo Abreu, tradição em gestão e serviços. Baixou de 30 para 17? Tá frio. Frio? Tá barato mesmo, olha aí. Alcatra peça inteira Varro quilo 14,95, queijo bola Vitória quilo 24,80, filé de tilápia Bomar 500 gramas 13,50. Venha conhecer o seu novo Mundial. Emílio, o advogado de Samuca, tem planos muito ambiciosos. Quando o Samuca menos esperar, Maria Carla, eu vou ser dono de tudo, de todas as propriedades do Dom Sabino, de toda a fortuna dele. E o mistério dos congelados parece não ter fim. Como o senhor chegou aqui? Nadando? Naufrágio. Qual o seu nome? Não me lembro. Posso descansar só um. Hoje, o tempo não para. Estamos de volta às 6 horas e 27 minutos e a gente vai direto para o Globocop, porque Genilson Araújo já chegou lá naquela região onde teve aquele vazamento, né? Já secou aí, não secou, Genilson? Secou sim, a água escorreu, Faxão. A gente percebe que equipes da SEDAI, nesse momento, já estão trabalhando no conserto dessa tubulação de alta pressão que se rompeu aqui no bairro quilômetro 32, em Nova Iguaçu. A gente percebe aí, olha só, vários homens com equipamentos, a água já escoou completamente e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos informou que enviou também uma equipe do Serviço de Patrimônio para fazer o levantamento de danos, para indenizar moradores que tenham sido prejudicados com esse vazamento nessa pressão de alta, nessa tubulação de alta pressão. A gente tem imagens, né, do momento em que ocorreu o vazamento. A rua, gente, parecia um rio caudaloso, um rio, né, olha só, com forte correnteza. Tamanha quantidade da água, é uma tubulação de tamanho considerável, tubulação, né, com alta pressão. Então vocês veem aí nas imagens, olha só, passou levando tudo que encontrava pela frente, né, a água, e detalhe, invadiu algumas casas sim, porque você percebe que ela... essa rua que acabou se transformando num verdadeiro rio. Então, equipes da SEDAI, nesse momento, no local, já fazendo... Tá bom, a gente está com problema no sinal, eu vou pedir, daqui a pouco o Genilson volta, mas o importante é o seguinte, demos a notícia, mostramos ali o vazamento e a inundação, SEDAI está no local, você que mora ali na região, anote tudo o que estragou, porque a água entrou nas casas, porque a SEDAI tem a obrigação aí de repor, de compensar os danos. E um relatório feito pela Defensoria Pública da União revela o que os pacientes sentem no dia a dia, na pele ali. Pessoas com câncer têm, cada dia que passa, mais dificuldade para achar um hospital que ofereça um tratamento adequado. E todo mundo está cansado de saber que esse tratamento aí tem que ser feito quanto antes, porque ele faz a diferença entre a vida e a morte do paciente. Os dados aparecem neste relatório da Defensoria Pública da União, que pede medidas urgentes à Justiça. O documento revela como anda o tratamento contra o câncer em 7 hospitais da rede federal. Segundo a Defensoria, o número de vagas para a primeira consulta neste ano caiu quase pela metade, quando comparado ao de 2016.
Enquanto isso, o número de mandados judiciais cresceu quase na mesma proporção. Em 2016, eram 51. No ano passado, foram 73, um aumento de 43%. E neste ano, só até o fim de julho, já eram 39 mandados. A Defensoria também analisou, caso a caso, a situação de cada unidade. No ano passado, segundo o relatório, o Hospital Federal de Bom Sucesso deixou de oferecer consultas para tratamento de câncer nas especialidades de ginecologia, mastologia e urologia. Já o Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, reduziu, no mesmo período, toda a oferta em comparação com 2016. Acabou com as consultas de ginecologia oncológica. O Hospital dos Servidores do Estado, que apesar do nome também pertence à rede federal, deixou de oferecer todas as vagas de consulta para neurocirurgia contra o câncer. O total de pacientes na fila, à espera da primeira consulta do tratamento, na rede federal, passa de 1.000, segundo o relatório. No ofício, a Defensoria Pública da União alega que a falta de vagas não é pontual ou inesperada. Diz que é algo que acontece há muito tempo na rede federal e que as autoridades de saúde sabem disso. O defensor público pediu que os diretores desses hospitais e o próprio ministro da Saúde, Gilberto Ock, sejam intimados pela Justiça para dar explicações. Olha, no relatório, números. Na vida real, sofrimento. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o defensor público federal, Daniel Macedo. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre muito esclarecedora, sempre muito esclarecedora. Obrigado. E eu já vou começar perguntando o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar sobre prioridades, né? Porque quando se fala em dinheiro, quando se fala em redução do atendimento, já se pensa no orçamento. Mas qual é o caminho que hoje o paciente faz para ele conseguir chegar no primeiro atendimento? Bom dia, Fachel. O paciente ele procura uma clínica da família, ele demora de 1 a 2 meses para obter a primeira consulta. Uma vez na clínica da família, o médico, um clínico geral, pede todos os exames. E aí são mais 3 meses para obter todos os exames. Na posse dos exames, ele pede uma vaga ao Sistema Estadual de Regulação. Para ele conseguir a primeira consulta com o médico oncologista na rede federal, aí já são mais 4 meses. Então, eu tenho 2 meses, mais 3 meses, mais 4 meses. Nós temos aí 9 meses. Professor, isso não é tempo demais para uma pessoa que está com câncer? O câncer é uma doença que amputa a alma. Ele tem contra ele o tempo desfavoravelmente ao paciente. O paciente que tem um tratamento nas suas fases iniciais de modo eficaz, esse paciente é menos oneroso para o Ministério da Saúde e o tratamento é menos invasivo. Ou seja, quando a gente vê essa burocracia, e vamos chamar de burocracia toda, você passa ali por 3 fases diferentes para tentar ser atendido, aí chega no atendimento. E aí a gente começa a perceber que está tendo muito corte de orçamento, quer dizer, tem pouco dinheiro indo para os seus hospitais. O que está acontecendo? Olha, o que acontece é o seguinte, houve um congelamento no investimento da saúde no que toca ao Ministério da Saúde. O orçamento dessas unidades hospitalares permanece o mesmo desde o ano de 2014. Então o INTO, por exemplo, que tinha um orçamento de 418 milhões de reais em 2014, a mesma coisa. Hoje recebe 406 milhões de reais. Mas aí os preços, aí a inflação corre solta, vai embora, né? Aumenta. Os custos dos medicamentos, exames, insumos aumentam de modo exponencial. Bom, aí não tem mágica, né? Aí não tem mágica. Se o dinheiro é o mesmo, teve inflação, as coisas aumentam, vai atender menos. A história do cobertor curto. Os almoxarifados começam a ficar desabastecidos, as farmácias também, e a probabilidade de óbito desse paciente é enorme. Nós tivemos no Hospital Federal de Bom Sucesso, por exemplo, com o CREMERGE, isso está lá por escrito. A probabilidade de óbito de um paciente que vai para essa unidade é superior a 70%. Olha, Daniel, quando a gente vê isso, a gente pensa, como eu falei no início, no orçamento. E aí a gente sabe que a maior parte do orçamento da União vai aí para pagar previdência, para pagar juros, etc. Sobra um valor pequeno para que possa investir, enfim, fazer as coisas que têm que ser feitas. Como é que está sendo a decisão hoje, nesse estudo que vocês fizeram, como é que está sendo a decisão do governo de pegar o valor e colocar lá na saúde? Como é que eles decidem isso? Olha, isso tem uma sintonia fina com a questão política. Por exemplo, parte desses cargos de diretor das unidades federais é feito com um acordo político na Casa Civil. Então, infelizmente, aquele que vota a favor do governo tem parte das emendas do orçamento e é assim que funciona a situação.
O senhor está dizendo que o critério não é médico, o critério não é da saúde da população, o critério não é sobre o que precisa, mas sobre apoio político de deputado, de senador para voto. É isso? Exatamente. E, sobretudo nesse momento que precisamos fazer caixa para as campanhas. Então esse dinheiro é vertido para cima, para os andares de cima. Não se governa para os andares de baixo. Olha, isso é assustador saber isso. Agora, a Silvana Ramiro está aqui do lado e tem mensagens chegando. Enquanto os políticos ali ficam dividindo os recursos e distribuindo, a população sofre, né, Silvana? Como o doutor Daniel disse, tudo bem, doutor Daniel? Bom dia. Nos andares de baixo está a população, né? Então, olha só, a mensagem da Kátia. 5 meses, tento fazer uma endoscopia no Hospital dos Servidores. Não consigo nem marcar. Tenho problemas no fígado. Outra mensagem aqui, ó, Leandro Rocha. Isso é na rede toda, né, doutor? Olha aí. Essa daí já é em relação ao INCA. O INCA só está com uma máquina de ressonância magnética funcionando. Tem um amigo chamado Leonardo Xavier, está aguardando desde a semana passada pela ressonância. Ele tem um quadro seríssimo de tumor na cabeça. São inúmeras as mensagens, então, Fachel, reclamando sobre esse problema aí de falta de recursos. E aí os responsáveis não querem nem saber disso aí, não, né? O que acontece? Nós temos aqui um resquício da velha República, nós temos 6 hospitais federais, 3 institutos. E a administração é feita de modo remoto, por Brasília. Tem um representante aqui, mas na verdade é uma figura decorativa. Então essa distância do governo federal para os hospitais federais deixa os hospitais à míngua. O que a Defensoria Pública pode fazer em relação a isso? Porque a gente está vendo, o quadro é assustador. O quadro é, quem tem que decidir, decide de acordo com seus critérios políticos, de interesses lá, de acordos feitos no Congresso. Do outro lado tem o cidadão que está morrendo, que está com a doença. Resolve como? Olha, a Defensoria tem procurado judicializar quase tudo, que é um caminho equivocado. Na verdade, o melhor caminho é que essas políticas públicas, de modo voluntário, fossem efetivadas pelo governo. Mas o paciente que está passando esse drama que nós estamos visualizando agora, ele pode procurar a Defensoria da União e do Estado, na Rua da Assembleia 77, para que possamos judicializar a questão. Esse paciente que está na esperança de obter um tratamento, a depender do hospital que ele esteja, por exemplo, Federal de Bom Sucesso, Andaraí, Cardoso Fontes, ele tem que imediatamente procurar a Defensoria para que nós ajuizamos uma ação. Bom, tá bom, isso é um dos remédios, né? Um dos remédios é procurar a justiça. Agora, a Silvana Ramiro tem também a eleição, né? Que cada pessoa é um voto para escolher direitinho. E cada pessoa parece que é também um lamento. Né? Ai, Fachel, principalmente quando se fala de câncer, né? Olha a Elaine Souza. Gostaria de expor a situação do Hospital INCA 3, que é em Vila Isabel. Não está tendo vaga para os pacientes iniciarem a quimioterapia. Sabemos que essa doença não espera, sem dúvida, Elaine. Mensagem do Antônio, olha. Minha mãe está entre a vida e a morte em casa. Nenhum hospital está prestando socorro. Ela está com câncer, foi até o INCA, onde o cadastro dela sumiu, dela, né, na mãe, e eles não fazem nada. Querem que eu entre na fila e leve ela para fazer todo o cadastro novamente. Ela está morrendo, pois a respiração está fraca. E ainda faz o apelo, pelo amor de Deus, me ajudem. É a realidade de quem depende do INCA. Olha o apelo. Olha, defensora, as pessoas estão entre a vida e a morte. E quem tem que decidir, quem tem que fazer acontecer, está lá, entre um voto e outro. Entre um deputado e outro, entre um interesse e outro. Não dá para mudar isso? O que isso demonstra é a banalização da vida. O governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, vem em sentido contrário à vida, tirando o tempo de cura de milhares de pacientes aqui no estado. A saúde está em colapso. É a primeira vez que União, Estado e município enfrentam uma crise em simultâneo, porque antigamente a crise se revezava entre essas unidades. Hoje não. Desde 1988 é a pior crise que o estado vem vivenciando na temática de saúde. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que é muito esclarecedor, porque outubro está chegando. Sim. E é a hora do povo que está sofrendo votar. Né? Obrigado Exatamente. Pela sua participação. Nada, à disposição. E nem de longe esse é o único problema na saúde. A gente tem mostrado uma crise imensa, sem tamanho, é difícil de quantificar. Hoje a Ana Paula Santos está no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, porque aí, né, Ana Paula, está faltando repasse de recursos e a gente já sabe, acabamos de ver, né? Quando o recurso não vem, bom, aí o hospital, o posto de saúde vira um prédio e não serve para nada, né? Como é que está a situação aí? Bom dia.
Oi, bom dia para você, Fachel, bom dia a todos. Olha, a gente está falando ao vivo aqui, de frente do Hospital Evandro Freire, que é o principal hospital aqui da Ilha do Governador. E a gente vai mostrar para vocês, olha, que havia uma previsão de que a emergência fosse fechada, mas a gente chegou aqui hoje bem cedinho, antes das 6 da manhã, e a gente viu que a emergência está aberta, está funcionando. Então, as pessoas que chegam até aqui não terão essa preocupação para poder entrar. Porém, a situação lá do lado de dentro já é bem complicada, porque como você mesmo falou, já são mais de 9 milhões de reais em atrasos de repasses. Repasses que não foram feitos pela Prefeitura nos meses de dezembro, de julho e também de agosto. Por isso, a Sejan, que é a organização social que administra aqui o hospital e também a coordenação de emergência regional, que está aqui do ladinho, funciona no mesmo complexo, eles estão com alguns serviços restritos, como, por exemplo, cirurgia, que segundo a Sejan, elas foram suspensas, e também a clínica médica, 30% dos leitos da clínica médica também foram desativados. Agora, os funcionários aqui do hospital também dizem que para trabalhar ali dentro está muito complicado. Eles gravaram áudios para a gente vai ouvir agora. Eu sou funcionária do Evandro Freire e eu queria falar que nós estamos sem receber o salário de julho. E a direção do hospital passa pra gente que a prefeitura não fez o repasse de verba. Isso dificulta muito a gente trabalhar por conta de passagem, então as pessoas já estão começando a faltar, tá atrapalhando muito o serviço. Não deram uma posição para a gente de qual o dia que vai estar saindo o salário, porque ocorre que daqui a pouco vão estar fechando a emergência, não vão mais atender ninguém, e a parte do CTI já está reduzindo alguns leitos, né, que não estão atendendo as pessoas. Nós temos respostas da Prefeitura, né, através da Secretaria Municipal de Saúde, que eles disseram para a gente que já estão trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Fazenda para regularizar esses pagamentos, mas não deram uma previsão de quando isso vai acontecer. Só disseram que pode ser em breve. Enquanto isso, Fachel, ontem eu estive aqui conversando com alguns pacientes, também fiz uma reportagem. As pessoas estão aguardando a cirurgia, né, a transferência para fazer cirurgia em outro hospital. Enquanto isso, a internação está sendo feita, sabe como? Em cadeiras. Fica todo mundo sentado esperando lá dentro até conseguir uma vaga em outro lugar. Só que outro lugar seria esse se os outros hospitais também estão passando pela mesma situação? Realmente é muito complicado para o paciente aqui no município do Rio de Janeiro, Fachel. Pois é, Ana Paula, é aquela história, espera sentado. É isso aí, obrigado pelas informações. 6 horas e 42 minutos, hora do Radar RJ, a Silvana está chegando. Atualizar lá aquela situação, Silvana, aquele dilúvio na madrugada, que pelo menos agora já secou, o Globocop mostrou, né? Para quem está acordando agora, que não foi chuva não, foi uma tubulação que rompeu em Nova Iguaçu e a rua virou um rio literalmente, né, Genilson? Mostramos, né? Ela se rompeu no bairro quilômetro 32 de Nova Iguaçu. Nós fomos lá, o Globocop foi lá, nós fizemos imagens e vocês vão ver agora o que está acontecendo. Uma equipe da SEDAI já está no local providenciando o reparo dessa tubulação. E o que acontece? Você percebe que há uma grande cratera no local onde houve esse rompimento. Está vendo só? Um buraco enorme se formou no local onde houve o rompimento da tubulação. Os técnicos já estão lá esgotando a água, tirando a água que ficou acumulada. Agora, olha só como ficou comprometida a estrutura dessa casa. Boa parte da estrutura veio abaixo. Ao redor dessa casa havia 2 carros, ficaram também comprometidos. E o que acontece? O pessoal da SEDAI está lá, o pessoal do Serviço de Patrimônio da SEDAI também foi para o local, justamente para fazer um levantamento dos danos das pessoas que tiveram as casas invadidas pela força das águas, justamente para providenciar a indenização que é necessária, né? O pessoal deve ter tomado realmente um susto muito grande, porque a rua principal se transformou num verdadeiro rio, como nós mostramos mais cedo, com o rompimento dessa tubulação que ocorreu durante a madrugada. Várias equipes estão no local, há equipamentos também, o pessoal tentando providenciar esse reparo aí o mais rápido possível. Silvana e Fachel. Aí, para localizar o nosso telespectador, quilômetro 32, a região ali de Nova Iguaçu, finzinho da estrada de Madureira. Tá bom, obrigado aí pela SEDAI, respondeu rapidamente aí para consertar ali a situação que estava difícil e importante, né? Vou repetir de novo o que eu estou falando em todas as entradas, que as pessoas anotem, façam uma lista no papel direitinho de tudo o que perderam, porque é responsabilidade da SEDAI. Sim. Vamos para a Ponte Rio-Niterói, a situação está bem intensa, gente.
O trânsito tá... Olha aí, são 6h44, perde-se muito tempo nesse início de ponte. Parou ali, isso praticamente tá lento. Tá atravessando aí em 20, pode chegar a 25 minutos. Não teve hora boa na ponte hoje, não. Exatamente, a gente tem informação de uma operação policial no Morro da Garganta, Niterói, tendo tiroteio, mais uma região sofrendo aí com a violência hoje de manhã. A gente está com a chegada ao gasômetro, realmente trânsito bem tranquilo agora cedo nesse iniciozinho de Rio de Janeiro, para quem está vindo de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Você sabe, Fachel, que descendo ali o gasômetro, você cai na Bicalho, Francisco Bicalho, e você olha a estação da Leopoldina. Aliás, vamos dizer assim, é um grande símbolo, né, da história do Rio de Janeiro. Da história do Rio de Janeiro, do passado do Rio de Janeiro. Ali já foi um grande centro de movimentação, ali de chegada e saída de pessoas. Mas aí, Silvana, aí você sabe que no Rio de Janeiro, para onde a gente olha, as coisas estão se desmanchando, né? E ali também a gente está perdendo esse símbolo da história do Rio. Sim, a gente já até falou aqui, né, Fachel, sobre as inúmeras reformas, os inúmeros projetos, só que nada foi para frente. E o que aconteceu? O CREA, o Conselho Regional de Engenharia do Rio, tentou ir lá fazer uma visita, só que os técnicos deram de cara com a porta. A gente tem as imagens para vocês olharem. Olha só, eles chegaram lá, receberam denúncias de depredações, tá fechado. Foram checar. Nada, ninguém abriu. Abandono, é uma estação que abandono. Abandono total. Ela é tombada, tem até decisão da Justiça Federal determinando a reforma, só que até agora nada. Ela é responsabilidade do Estado, da União e da Supervia, cada um ali com uma parte. Vamos ver o que disse o presidente do CREA sobre essa visita que não deu certo. A gente não conseguiu ver muita coisa, só a parte externa, né? Que a gente lamenta é o estado que está esse prédio, porque a história do país passa por essa estação. Essa estação, ela é uma estação histórica para a ferrovia, e a ferrovia é o início de tudo, né? Dos bairros daqui do Rio de Janeiro. E a gente queria até para dar uma força até para o Estado resolver esse problema com o IFAM. A gente espera a providência, né? Tanto do governo do Estado como do governo federal. O que a gente não pode é esperar cair o prédio para a gente tomar providência, né? Então, a Secretaria Estadual de Transportes disse que essa visita do CREA não foi informada com antecedência e que a área estava passando ali por uma limpeza. Uma nova visita foi agendada para daqui a 2 meses. Sobre o abandono, a Secretaria disse que está sendo feito ali um mapeamento para definir, né, o que precisa ser feito, e prometeu substituir toda aquela rede ali que faz a contenção da fachada. Eu ouço essas notas, Silvana, e fico pensando, a nova visita está prevista para 2 não são meses. 2 dias, não, são 2 dias. E aí a questão não é se marcou ou não a entrevista, a questão é que você chega lá, não tem ninguém. Está abandonado, está jogado às traças. Prédio fantasma. E aí marca para daqui a 2 meses, ou seja, nem amanhã dá para fazer, porque não vai ter ninguém amanhã, não vai ter ninguém depois de amanhã, não vai ter ninguém na semana que vem. E Silvana, quando não tem ninguém, sabe o que acontece? Invasões. Exatamente. Aí fica aquela situação ali do patrimônio se desmanchando e a gente vai acabar perdendo isso aí. Está sendo um jogo de empurra entre União, Estado e Supervia. Daqui a 2 meses. Tá bom, daqui a 2 meses. Vamos lá, previsão do tempo. Vamos lá, gente, falar da previsão do tempo. Olha, 6h47. A gente tem aqui a imagem de satélite para explicar exatamente, Fachel. Olha ela. Fria avança. Olha ela aqui, a bonitinha. Dá para soprar? Ela vai passar, gente, mas só amanhã que o tempo muda mesmo. Não é uma mudança. Nada demais. Não é. Mas vai mudar um pouco o tempo, tá? E o edredom? O edredom continua firme e forte em cima da cama. 10 graus, 13 graus, olha aí. Fachel, Teresópolis, 10 graus. Que Itaperuna, friozinho. 13 graus. Isso aqui é no comecinho do dia, ao longo do dia à tarde, batendo aí temperaturas razoáveis. A Barra Mansa e Itaperuna tá chegando perto dos 30. Uma delícia, né, Fachel? Eu gosto. Olha aqui, hoje de manhã aqui na região metropolitana, na cidade do Rio, a gente começou com 14, a gente vai bater 27 graus, hoje não chove, e o que a gente vai ter? Um pouco de aumento de nuvens à tarde, pode ter um ventinho, você pode sentir um vento mais fortinho, mas nada demais. Amanhã mesmo é que o tempo muda. Sabe o que eu tô gostando? O quê? Eu tô economizando no ar-condicionado. Você abre só aquela frestinha na janela de noite, fica tudo geladinho. Eu não lembro quando foi a última vez que eu liguei o ar, o bolso agradece. Tempo ao vivo, abre aí a janela. Olha aí, a gente tem imagens ao vivo de Volta Redonda. Bonita cidade. Anderson Fontanese tá lá. Lilian Rachid tá de olho, a diretora Lilian Rachid tá aí, a terra da nossa chefinha. 15 graus agora, muitas nuvens no céu, mas realmente tá friozinho. Tá bom. Região dos Lagos? Curtiu? Tá bonito, tá colorido. Williams Pereira tá lá, 19 graus agora em Búzios. Vamos pra Copacabana? Vamos lá, Copacabana.
Miguel Folco lacrou a bola de fogo ali. Tá bonita a imagem, tá bonita essa imagem, hein? 18 graus agora a temperatura. Tem mais, ó, essa imagem aí é do Adilson Coutinho, nosso bochecha. É. Agora eu vou escolher, sabe qual? Qual? Mas não vamos chamar de puxa-saco. Volta Redonda, eu gostei tanto da cidade. Bota lá, Volta Redonda. Pode carimbar, a cidade da nossa chefinha. É verdade. Doutora Lilian Rachid. É. Pareceu puxa-saco, não? Não, imagina. Não, imagina, muito. Fachel. Tá bom, um abraço pra Volta Redonda. Você sabe que a gente tá tendo aí essa aproximação da frente fria. São Paulo já tá começando a sentir os efeitos. Tá chegando. O tempo tá bem fechado. Então, atenção, você que vai pegar a ponte aérea, o aeroporto de Congonhas tá fechado, tá? Tá ali, neblina, tá difícil a visualização, a visibilidade. Só que Santos Dumont e Galeão aqui no Rio estão abertos, portanto, Congonhas fechado, tendo aquele desvio. Tá bom, tem uma comissão aqui de recursos, né, que estão dizendo que, mas de Copacabana também tá bom. Então dá segundo lugar para Copacabana. Dá para todo mundo, Fachel. Primeiro lugar para Volta Redonda, da chefinha Lilian Rachid. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau. Olha aí, ó. E no dia em que o assassinato de Marielle Franco e também do motorista Anderson completou 5 meses, aí a Câmara dos Vereadores fez uma homenagem. Agora, a tribuna onde são feitos os discursos no plenário da casa leva o nome da vereadora. Já a família e amigos de Marielle participaram de um protesto. Vários cartazes e a mesma pergunta, ainda sem resposta. São 5 meses de luta, de dor e com a esperança também que isso vai ser resolvido. O protesto dos representantes da Anistia Internacional e da família da vereadora Marielle Franco foi em frente ao prédio da Secretaria de Segurança. Há uma semana, eles tentam se reunir com o secretário general Richard Nunes e com o interventor general Braga Neto. Ontem, mais uma vez, eles não foram recebidos pelas autoridades. É um momento que está todo mundo recluso, ninguém está querendo se expor, com medo inclusive de se contradizer futuramente, a partir do momento que possa estar sendo declarado nesse momento. Então, eu acho lastimável, porque demonstra uma dificuldade de diálogo com essas pessoas que hoje são pessoas, agentes influentes e importantes nessa discussão da investigação. Recebemos o documento, se propusemos uma outra data, não foi possível. Estamos à plena disposição, nós atendemos todo mundo. Como há suspeita de envolvimento de políticos no caso, a Anistia Internacional cobra uma apuração isenta e mais ágil. Nós estamos reivindicando que se constitua um mecanismo independente e imparcial, formado por especialistas, juristas, advogados, peritos, que não tenham vínculo com o Estado, que não tenham conflitos de interesse, para que monitorem também essas investigações. São 9 volumes já de investigação em cima disso e a dificuldade é inerente à própria maneira como esse crime foi praticado. Ninguém aqui faz promessa de prazo, de data. A família promete não deixar o dia 14 de cada mês passar em branco até que essa pergunta seja respondida. E na sessão de ontem da Câmara dos Vereadores do Rio foram aprovados projetos da vereadora Marielle Franco, entre eles o Espaço Coruja, um programa de acolhimento noturno para crianças que tenham pais ou responsáveis que estudem ou trabalhem à noite. E o projeto que cria a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual nos espaços públicos e no transporte coletivo do Rio. Os projetos aprovados agora vão para a sanção do prefeito Marcelo Crivella. Vamos para o intervalo. A seguir, você verá que uma avó foi atingida no Catumbi, no Morro da Mineira, por uma bala perdida. Maria Guiar morreu enquanto levava o neto para a escola. Na Barra, a vítima foi um professor assassinado durante uma tentativa de assalto. Paulo Serra de Souza levou 2 tiros e morreu na frente da família. No próximo bloco, a gente fala também sobre alunos que abandonam a escola. Por que isso acontece? É a série Trilha do Voto, que mostra as consequências da falta de investimento nas escolas estaduais. A gente está falando de futuro. A gente está falando do futuro do Rio de Janeiro. Antes, vamos ao Globocop, onde está Genilson Araújo. Fachel, a gente está acompanhando a movimentação aqui em Cascadura. Eu vou assinalar, mostrar para vocês. Isso aí é o tráfego na Avenida Hernani Cardoso, o viaduto de Cascadura, em direção à Avenida Dom Helder Câmara. Tá vendo? Movimento muito grande, já com algumas retenções do viaduto. Na Rua Carolina Machado, que é essa que eu estou assinalando, olha, o trânsito é lento à medida em que o pessoal vai se aproximando também do viaduto de Cascadura. O tráfego pesado nesse momento, com retenções frequentes. Quem sai do Campinho, Vila Valqueire, quem está saindo de Madureira com destino ao centro da cidade por esse caminho,
está encontrando dificuldades nesse gargalo que se forma aí nas proximidades do viaduto de Cascadura. É como você fala, né, Fachel? É muito carro para poucas ruas. É isso aí. Já pensou se a gente tivesse transporte público de qualidade no Rio de Janeiro? Não tem essa realidade. Olha a hora, 6h54. Bom dia, Rio Vantajar. Óleo de soja Level Soia 2,89. Azeite andorinha extra virgem 13,98. Papel toalete folha dupla com 16 11,98. Nesta sexta começa a semana da beleza Guanabara. Sua pele parece cansada e você tenta esconder? Novo Nivea Q10 Plus C. A combinação perfeita entre Q10 e vitamina C ajuda a pele a absorver mais oxigênio, proporcionando mais energia e reduzindo as rugas. Linha Q10 Anti-Sinais, agora mais completa. Aniversário Amoedo, uma festa de ofertas e descontos pra você. Tudo em até 10 vezes sem juros. Porcelanato 60 por 60 por apenas R$ 39,90 um metro quadrado. Pressurizador Kobe, R$ 279. Gabinete para banheiro várias cores, R$ 249,90. Tinta acrílica Glazurite, somente R$ 154,90. Construir, reformar e decorar, não tem segredo. Venha pro Aniversário Amoedo. Incomparável, emblemático, um ícone do design. Volkswagen Samba Bus. Construa passo a passo esta réplica em escala de um dos modelos mais importantes da história. Fascículo e primeiras peças por apenas R$ 4,99. Já nas bancas e no site da Planeta de Agostini. A vida de milhares de crianças e jovens do Brasil pode mudar para melhor com a união da esperança de pessoas e empresas. É por isso que o Hospital Oftalmológico Santa Beatriz contribui com Criança Esperança, investindo em projetos que levam esperança para quem precisa de ajuda. E quando a gente junta tantas esperanças, uma esperança ainda maior fica mais forte. A esperança do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz não está sozinha. Ela está com a sua e com a de milhões de brasileiros. Criança Esperança, uma campanha de milhões de uns ajudando milhões de outros. Que foi, menina? Ai, uma dor, estufamento, gases. Eita, um monte de comida pode dar isso aí. Tá aqui, ó. Luftal é tiro e queda. Em apenas 10 minutos, Luftal alivia os sintomas dos gases. Luftal, alívio total. Luftal é show! Chegou o encontro dos favoritos no Outback. Nossos aperitivos mais amados no Boomerang. A ribs crocante com pétalas de blooming onion. E o nosso brownie num delicioso milkshake. É por pouco tempo, é só no Outback. Beba com moderação. 6 mercados juntos. É ou não é pra comemorar? Vem pra Rede Uno, juntou, festou. Até quinta, alcatra peça inteira quilo, R$15,98. Leite em pó LG ou Parmalat, R$7,99. Alho quilo, R$8,99. Ovos Mantiqueira com 30 unidades, R$7,85. Carré quilo, R$6,99. Iogurte polpa Itambé, R$3,29. Rede Uno, a gente tá junto. E se juntou, festou. Só de pensar já tô cansado. Ficar correndo de um lado pro outro, tem que usar a cabeça. Ô Xilene, já te falei, amor, moleza só no Mercadão de Madureira. Se liga aí, é aqui. Vem pro Mercadão de Madureira. Hoje, depois do Bom Dia Brasil, tem uma visita especial, Luz. É verdade. Café da manhã, quem vem? Letícia Colim. em seguida. Na série especial sobre autismo, você vai conhecer aqui no Bem-Estar uma mãe que, de tão determinada, virou nome de lei. A mãe de autista, ela normalmente é leoa. E ainda, a gente vai mostrar como alguns casais têm se virado para realizar o sonho do casamento. A nossa trilha sonora vai ser com a cantora Elza Soares, que vai nos ajudar a entender a importância da mulher no samba. Estamos de volta, faltando 2 minutinhos para 7 da manhã. Bom dia para você que se junta à audiência do Bom Dia Rio. Olha, enquanto o Estado vive uma crise, funcionários dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio recebem um auxílio educação para os dependentes de, anote aí, de quase R$ 1.200. Vamos conversar com a Priscila Chagas. Olha, Priscila, bom dia, hein? Para quem rala todo dia, para quem sua, né, para conseguir ali defender o seu sustento e a educação dos filhos, olha, R$ 1.200 de auxílio educação é do nosso bolso, né? E a Assembleia Legislativa teve um gasto alto com essas bolsas nos últimos 3 anos, né?
Oi, Fachá, só para a gente ter uma ideia, de 2015 até esse ano, de 2018, a Assembleia Legislativa gastou 170 milhões de reais só com auxílio educação. Estava dando um valor, né? Só para a gente ser exato, cada bolsa é de R$ 1.193,36 e cada funcionário tem direito a até 2 auxílios educação, né? Para até 2 dependentes. Só para a gente ter uma ideia dos números, vou mostrar aí para vocês o levantamento que nós fizemos. Hoje, na Alerj, 2.171 funcionários recebem essas bolsas de educação. Cada um, né, pode receber até 2 bolsas para até 2 dependentes. Agora, nesse montante, né, nos últimos 3 anos, 170 milhões. Só em fevereiro desse ano, gente, foram 4,5 milhões de reais que a Alerj gastou do meu, do seu, do nosso dinheiro só com o auxílio educação. Em maio desse ano, a Alerj repassou 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de reais para poder pagar esses auxílios. Só para a gente ter uma ideia de como é que fica essa situação, um aluno da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, um aluno que tem bolsa, ganha uma bolsa de R$ 500 reais. É menos da metade desse auxílio educação que os funcionários recebem. E o maior gasto está justamente nos gabinetes. A gente recebeu aí um exemplo, uma contabilidade do deputado João Peixoto, do PSDC. Por mês, ele gasta R$ 70 mil para poder pagar 59 auxílios educação para 37 funcionários. Um deputado que tem 37 funcionários, trabalha num gabinete pequeno, um gabinete que não cabe nem todos esses 37 funcionários, são R$ 70 mil só para esse deputado pagar esse auxílio educação. E para a gente ter uma ideia, né, a Alerj afirma que existe uma transparência, que no portal lá da Assembleia Legislativa tem uma lista com o nome de todos os beneficiados com esse auxílio educação, mas a nossa produção entrou ali, procurou no portal, não encontrou o nome de ninguém não. Fachel, essa é a situação. Ô Priscila, a questão não é se os deputados foram lá, votaram e decidiram que podem receber isso e aí por isso é, entre aspas, tudo certo e legal. A questão é que se cada vez que tiver uma necessidade lá para o deputado, que seja educação, que seja saúde, que seja qualquer coisa, se cada vez tiver que aumentar, criar uma bolsa qualquer para ficar pagando, aí vira uma festa, é o que a gente chama de trenzinho, né? Que chama de trenzinho. Vai lá, vota, bota mais um penduricário lá e tudo sai do seu bolso, do meu, do bolso do cidadão, porque a gente não tem isso. Quer dizer, se o cidadão quiser pagar a escola do filho, ele tem que trabalhar, ele tem que ralar e tem que tirar do salário que ele recebe. Né? É essa a questão. Ninguém está perguntando se está tudo dentro da regra ou não. A questão é a regra. Obrigado, Priscila, pelas informações. A gente procurou esse deputado aí que apareceu, né, mas ele não estava no plenário, ele não estava lá no gabinete dele. A gente está tentando ainda encontrar ele para ver uma resposta. Enquanto uns com tanto, né, outros não tem nada. Hoje, na nossa série Trilha do Voto, você verá o que a maioria dos alunos do estado tem quando o assunto é educação. O Pedro Figueiredo, que ontem estava em Macaé, hoje acordou em Búzios. Esse passeio pelo estado, né, Pedro Figueiredo? Uma radiografia, vamos ajudar, né, o telespectador, o cidadão, a decidir o seu voto. O que tem para hoje? Oi, Fachá, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente começou aqui o dia em Búzios, porque Búzios tem os piores indicadores em relação à rede estadual de educação aqui de todo o estado. De um lado, a Orla Bardot, o luxo, né, um lugar de passeio, né, de muito turismo. Do outro lado, uma escola estadual, o único colégio estadual aqui da cidade, o Colégio João de Oliveira Botas, em que os alunos reclamam, por exemplo, de problemas no lanche, na merenda. Eles dizem que muitas vezes falta carteira pela quantidade de alunos dentro de sala de aula. Búzios tem uma situação atípica. Aqui a rede municipal oferece também ensino médio, mas a prefeitura tentou terminar com o ensino médio. Não conseguiu por uma decisão do Ministério Público, que obrigou a prefeitura a manter o ensino médio funcionando nas escolas municipais. Mas por causa disso, esse é o único colégio estadual do estado e aí muitos alunos acabaram migrando para cá, não tem estrutura para receber todo mundo e aí, já viu, né? Começou a ter muito problema, além dos problemas que já existiam, que a gente vai mostrar agora na reportagem. Portas fechadas para o Paulo. Ele estudava no segundo ano do ensino médio, quando teve que abandonar a escola. Eu tenho 23 anos, então eu não posso mais estar no regular. No colégio, o Paulo recebeu a informação de que só poderia cursar o turno da noite. É justamente nesse horário o emprego que ele conseguiu em uma lanchonete. Ficaram para trás a escola e o sonho da faculdade de gastronomia.
Eu queria ter o fim, mas infelizmente não tem como. Não tem como deixar meus filhos de lado e ficar sem trabalho. Bem em frente à Orla Bardot, um dos principais pontos turísticos de Búzios, fica o Colégio Estadual João de Oliveira Botas. Era aqui que o Paulo estudava. E a situação dele é um retrato do que acontece nessa escola. Mais da metade dos alunos não passa de ano, ou fica reprovado ou abandona os estudos. As pessoas abandonam porque hoje a escola não é um lugar dinâmico, hoje a escola não é um lugar que o aluno quer estar. As pessoas vêm para a escola por obrigação. Eu vou para a escola porque eu preciso do meu diploma. Mas se a escola fosse mais receptiva, participativa, abrangente, talvez os índices mudariam. A educação não está tendo a prioridade que deveria. Somado a isso, vivemos numa cidade turística, uma cidade onde o apelo ao imediatismo, o apelo ao trabalho temporário é muito grande, então a evasão acaba sendo um caminho para o qual, no meu ponto de vista, os jovens são muitas vezes empurrados. Esse ano, as turmas do Colégio João de Oliveira Botas estão mais lotadas. Os alunos dizem que chega a faltar lugar para sentar em sala de aula. É que a escola recebeu novos alunos depois que a Prefeitura de Búzios decidiu fechar algumas turmas de ensino médio. Fechamento de vagas que o próprio colégio sofreu recentemente. Até 2015, a escola oferecia um curso técnico de turismo. O ensino técnico ele foi retirado, ficava só na promessa de que abriria novas vagas e acabou que foi extinto, prejudicando muitos estudantes que poderiam cursar esse ensino técnico e viver do turismo. De Búzios, a gente vai para Arraial do Cabo, cidade vizinha, e onde a situação também é alarmante. 18% dos estudantes abandonam a escola ao longo do ano e quase metade deles está atrasada. Sem perspectiva, só 7 alunos de colégios estaduais da cidade participaram do Enem no ano passado. Eles não sentem que a faculdade vai mudar alguma coisa, eles precisam de algo imediato. São famílias que ganham pouco. As famílias de Arraial do Cabo, a realidade econômica de Arraial do Cabo, ela é uma realidade que envolve famílias que ganham um salário mínimo ou até menos. Então esse aluno ele precisa ajudar em casa. Para ajudar em casa ele precisa trabalhar. Chega uma hora que a escola não é interessante para ele. Em Búzios, a situação não é muito diferente. Só 10 alunos do único colégio estadual da cidade fizeram o Enem. A escola que deveria abrir as portas para um futuro melhor não incentiva o jovem a construir o presente. Não cabe a mim falar isso, sabe? Cabe à escola criar métodos. Por que a gente não pega esses alunos que estão com notas muito baixas e chamamos eles para conversar e tentamos entender o que está acontecendo com eles? E a gente sabe que a gente pode muito mais que isso, porque a gente tem as universidades federais, a gente tem o vestibular, a gente consegue ingressar porque a gente pode fazer isso. Olha, em relação a esses problemas aqui no Colégio João de Oliveira Botas, a Secretaria Estadual de Educação disse que a responsabilidade desses problemas é justamente pelo fechamento de algumas turmas de ensino médio aqui da cidade, mas que isso foi evitado depois por conta de uma decisão do Ministério Público. Em relação ao Paulo, que a gente mostrou na reportagem, a Secretaria Estadual de Educação disse que ele pode procurar a escola para voltar a estudar, porque ele não poderia realmente ter deixado a escola, não há nenhum motivo, nenhuma regra que o impedisse de estudar, então foi um erro. O Paulo pode retornar para a escola se ele estiver assistindo. Passa aqui hoje na escola que o pessoal está te esperando. Estou aqui conversando com a Sandy, que também é aluna. A Sandy estava reclamando, sabe do quê? Da merenda, né, Sandy? Qual é o principal problema? É que não está tendo merenda direito, suficiente. Às vezes é só biscoito com suco e às vezes, uma vez na vida, está na morte, danoninho e iogurte. Muito obrigado, Sandy. Você vê um problema, né? Porque não dá sustância para todo mundo. Muitas vezes as pessoas vêm para a escola esperando esse lanche. Alguns especialistas em educação falam até que a falta do lanche, um lanche inadequado, uma merenda inadequada, é uma das causas do abandono escolar. Olha, como é escola, a gente preparou aqui umas tabelinhas aqui num quadro para mostrar para vocês os números do estado. Distorção e idade série. Hoje, o Brasil está com 31,5% de distorção e idade série. O que é isso? Distorção e idade série é quando os alunos estão 2 anos ou mais errados na série em que estão. Então, por exemplo, uma pessoa que deveria estar com uma idade no primeiro ano do ensino médio tem mais de 2 anos de idade e está nessa série. Então, 31,5% no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, 40%. Esses são números do Ministério da Educação do ano passado. E onde isso é pior? Aqui no Rio de Janeiro.
Em Búzios, mais de 50% dos alunos estão atrasados. A situação também é ruim em Arraial do Cabo, em Araruama, em Macaé e em Campos, ou seja, nessa região aqui das baixadas litorâneas. As taxas de rendimento também mostram, olha, aprovação 73% no estado do Rio, entre as 10 piores taxas de aprovação do país, e a reprovação 17%, entre as 5 maiores taxas de reprovação do país. O que os especialistas dizem? Que se a reprovação é muito alta, o problema também é da escola, que não está atraente para os alunos. Só para finalizar, aqui a gente vê que o Rio de Janeiro tem a 5ª maior taxa de reprovação do país entre 26 estados e o Distrito Federal. Fachel, uma situação realmente muito grave da educação aqui no estado. Tá bom, olha aí, ó. Aula de Pedro Figueiredo aí sobre a situação. Olha, deu um problema aí no vídeo agora, mas Pedro Figueiredo segue, né, na trilha do voto, e a gente também segue aqui falando de educação, porque tem problema na educação básica e no ensino superior. Nos últimos anos, a UERJ viveu a maior crise da história, a situação melhorou um pouquinho, mas a universidade ainda está muito longe de viver aqueles melhores dias de referência. Vamos falar com a Priscila Chagas, que está lá no campus do Maracanã. Priscila, a gente já falou aqui no jornal hoje que o Rio de Janeiro, a gente vai, olha, para cada lado que a gente olha, a gente vai vendo a cidade se desmanchar, né? A gente perder as coisas importantes que tem. E a UERJ está nesse pacote, né? Tá, Fachel, e infelizmente, apesar da situação, não vou nem dizer melhor, né, porque os próprios funcionários e professores dizem que está menos pior do que já esteve, mas ainda é muito difícil, né? Hoje a gente tem um panorama de os salários dos professores e servidores tá em dia, o bandejão voltou a funcionar, as aulas estão correndo, o pessoal está correndo contra o relógio para conseguir terminar as aulas do ano letivo de 2018 no período certinho, para começar 2019 com tudo certo em dia, mas é muito difícil, né? A gente mostrou no Bom Dia Rio várias vezes a situação dificílima do pessoal aqui da UERJ, 5 meses sem aula por conta do salário atrasado dos professores que ficaram paralisados, 1 ano sem os funcionários trabalhando, sem trabalharem, justamente por causa dos salários que não estavam chegando na conta, uma situação muito difícil. E aí, agora o pessoal está tentando retomar a vida. Estou aqui falando com o Gregory Vitor, ele é aluno do 5º período de letras. Gregory, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, estava comentando que você tem uma expectativa muito grande para se formar. E Exatamente. aí? Então, com essas crises que aconteceram, a minha graduação teve que se atrasar um pouco e assim, eu deveria estar me formando no final desse ano, no início do ano que vem, o que já não vai acontecer. E isso é um pouco triste. É uma coisa chata, é uma situação chata que acontece. Porém, eu gosto muito de estar aqui, eu quero estar aqui. Então, sabe, apesar da crise, isso não me abalou. É isso, e esse é o sentimento de todo mundo, dos alunos, dos professores também. Estou com a professora Tânia Neto, 34 anos de UERJ, professora. A senhora acompanhou tudo, está acompanhando esse reinício, esse recomeço. Qual é a perspectiva de vocês agora? Bom, a perspectiva é manter a UERJ em pé como uma árvore, como sempre foi, e terminar esse ano de 2018 com o calendário fechando correto. E em fevereiro de 2019, nós já vamos começar o ano de 2019 sem qualquer problema. Eu sempre digo que a UERJ é uma árvore com raízes muito profundas nesse estado e nessa cidade, muito respeitada e que foi sustentada nesse período negro que passamos recentemente e ainda continuamos com algumas rebarbas desse período. Ela é sustentada por seus docentes, seus funcionários e seus alunos. Viva a UERJ continua resistindo. Muito obrigada, professora. Eu continuo resistindo mesmo. Está difícil, mas, por exemplo, funcionários terceirizados ainda estão com salários atrasados. Um vigilante comentou com a gente que está há 2 meses sem receber e o Estado ainda tem uma dívida dos 156 milhões de reais com os fornecedores da UERJ, Fachel. Essa é a situação aqui. É simples, né? Tudo que resiste não está normal, tudo que resiste está sob ataque. Quer dizer, precisamos pensar mais no futuro do Rio de Janeiro, que passa também pelas universidades. Obrigado, Priscila. E na segunda-feira a gente mostrou na reportagem especial da Trilha do Voto a história de um menino morto em Paraty em um tiroteio entre a polícia e bandidos, isso durante um assalto. O Tovik Coelho, de 14 anos, não tinha nada a ver com a história, foi atingido e morreu. 8 meses depois do crime, a família ainda não tinha qualquer resposta da investigação. Aí, depois que exibimos a reportagem, a delegacia responsável pelo inquérito informou que o exame de balística
concluiu que o tiro que matou Tovik saiu da arma do policial militar. O PM foi indiciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. O inquérito agora será enviado ao Ministério Público. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, mas por causa do horário ainda não tivemos resposta. E agora a gente volta a falar da tentativa de assalto que terminou na morte de um professor na Barra da Tijuca ontem à noite. Ele estava a caminho de uma maternidade para visitar um bebê quando foi rendido pelos bandidos. O professor estava nesse carro com a família. Paulo Serra de Souza, de 60 anos, foi baleado 2 vezes durante uma tentativa de assalto, por volta das 8 da noite. O vidro da janela do motorista ficou estilhaçado. Os bombeiros foram chamados, mas o professor morreu antes de o socorro chegar. A mulher, a filha e a neta de Paulo viram tudo. Elas não foram atingidas pelos disparos. A Polícia Militar disse que o professor morava no Caxambi e estava aqui na Barra da Tijuca para visitar o filho de um sobrinho. O bebê acabou de nascer e está internado aqui na perinatal. Só que no caminho para cá, a família foi parada pelos assaltantes. O crime aconteceu nesse ponto da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, a apenas 1 quilômetro de distância do hospital. A divisão de homicídios fez a perícia no carro. A pista lateral da avenida ficou mais de 3 horas interditada no sentido Recreio e só foi liberada pouco antes das 11 da noite. Os investigadores vão analisar as câmeras de segurança da região para ajudar a identificar os assassinos que fugiram sem levar nada. E o professor não foi o único inocente morto nos últimos confrontos. Uma senhora que levava o neto para a escola também morreu baleada. Edivaldo Dondossola vai trazer as informações para a gente agora. É aquela história que a gente sempre fala aqui, né, o Dondossola? Quando tem tiroteio, quando tem confronto, principalmente em regiões onde tem pessoas inocentes morando, é vítima, vai ter vítima. As pessoas serão vítimas de balas que a gente chama de perdidas, mas na verdade não são nada perdidas, não. São confrontos que acontecem onde não deveriam acontecer. Exatamente, Fachel. Bom dia para você, bom dia, Rio. É mais um exemplo de como a violência tem cruzado o caminho das pessoas. Uma avó levando o netinho para a escola. A vítima é essa senhora que você vai ver aí na foto, a dona Tânia Maria de Melo Aguiar, de 54 anos. Ela levou 2 tiros, um na mão e outro no abdômen. Ela chegou a ser socorrida, levada para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Naquela hora, a Polícia Militar estava fazendo uma operação no Morro do Falé, que é vizinho ao Morro da Mineira, onde essa senhora foi baleada. Teve confronto com os bandidos e agora a Delegacia de Homicídios vai investigar para saber de onde partiu o tiro que matou a dona Tânia. Ontem, moradores do Vidigal também viveram momentos de terror. Um policial militar foi baleado no pescoço. Você vai ver aí o vídeo, o momento em que ele é socorrido, levado para o Hospital Miguel Couto. Ele passou por uma cirurgia e já está fora de perigo. Isso aconteceu logo depois que a UPP do Vidigal foi atacada por bandidos ontem de manhã. Teve tiroteio por causa desses confrontos. A Avenida Niemeyer, que é uma das principais ali da região, ficou fechada por quase 2 horas e, claro, no meio desse fogo cruzado todo estavam os moradores. Só para finalizar, ontem o Instituto de Segurança Pública divulgou números que mostram como a violência está fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas que moram aqui no estado. Só no mês passado, mês de julho, foram 408 homicídios. Agora o que chamou a atenção mesmo foi o número de pessoas que morreram em confrontos com a polícia. 129 só no mês passado, uma média de 4 por dia. Isso é mais que o dobro do que foi registrado em julho do ano passado. A polícia que mata também é uma polícia que morre bastante, Fachel. A gente lembra que só nesse ano aqui no estado já são 63 policiais militares assassinados. Retratos da insegurança pública aqui no Rio de Janeiro, Fachel. Enquanto nada for feito nessas comunidades que escondem bandidos, e aí não é culpa do morador, mas enquanto o Estado não for lá e não estiver presente, não urbanizar, não levar ação social, não levar educação, não levar cidadania, aí vai ser isso. É o policial que dá a vida, que dá o sangue para poder enfrentar o bandido, fica na linha de tiro, é vítima também, e o morador que está ali, no meio do fogo cruzado, vai acabar sendo atingido. É essa a realidade, não tem muito mistério. Obrigado, Dondossola. E bandidos causaram um acidente enquanto fugiam em uma das principais vias de Niterói. A batida aconteceu na madrugada de segunda e as imagens foram divulgadas agora. Dá para ver que o carro prata com os criminosos avança e olha ali, ó. Olha só, acertou em cheio, ou foi acertado em cheio por outro carro. Logo depois os bandidos aí saem e fogem a pé. Tá ali, ó, no detalhe.
A PM disse que os dois não conseguiram ir muito longe, não. Foram presos. E agora é hora do Radar RJ. Silvana já está chegando. Ainda falando de violência em Niterói. Notícia de violência. Vamos lá, vamos para Niterói. Então, a polícia está fazendo operação em 2 regiões lá de Niterói. Genilson Araújo está acompanhando. É Garganta e Viradouro, né, Genilson? Parece que não muda a manchete, não muda a manchete. Não muda, Fachel. A gente está sobrevoando aqui em Niterói. Esse aqui é o bairro Santa Rosa. Essa aí é a rua Mário Viana, aqui no final da Estrada da Garganta. É uma grande operação que a Polícia Militar está realizando com homens do Batalhão de Choque. Você vê aí homens do Batalhão de Choque posicionados na rua Mário Viana. E há também homens do Batalhão de Operações Especiais, tá? O que acontece é o seguinte, eles estão fazendo operações aqui nas comunidades Viradouro, Garganta, a comunidade do Zulu e também nos acessos à comunidade Souza Soares. Nós recebemos informações por redes sociais de que houve tiroteios, houve enfrentamento. De acordo com a nota da PM, durante a operação no Complexo do Viradouro, aqui na comunidade do Chiqueirinho, policiais do Batalhão de Choque foram confrontados por criminosos e um deles acabou sendo ferido e socorrido no Hospital Carlos Tortelli, mas não sobreviveu. Um dos bandidos não sobreviveu. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola. Portanto, uma grande operação aqui da Polícia Militar nessa região de Santa Rosa, aqui no final da Estrada da Garganta. Silvânia Fachel. Tá bom, obrigado, Genilson. Olha, nota 10 para os policiais que estão ali, nota 0 para o Estado que não faz nada por essas pessoas. Vamos falar da previsão da semana, Vamos tá? lá. A gente tem uma frente fria se aproximando. Hoje o tempo ainda não muda, mudança mesmo a partir de amanhã. Lembrando que amanhã a gente pode ter um pouco de chuva, nada muito grave. Olha, sexta-feira um dia um pouco mais fechado, repara que a temperatura cai bastante. Fim de semana, pode aproveitar. Solzinho. Solzinho básico. Valeu. Tchau, Silvana. E a Câmara Municipal de Petrópolis, que tem 2 vereadores afastados por decisão judicial e agora quer mudar a lei. Pela nova proposta, quem for afastado judicialmente não perde o mandato. Vamos falar com a Maria Valente. Alguma coincidência nisso, Maria Valente? Olha, Fachel, bom dia para você, bom dia a todos. É uma proposta muito polêmica, viu? E ela altera, para você ter uma ideia, a lei orgânica do município. E ela prevê isso mesmo. Se o vereador for afastado por decisão da justiça, ele fica automaticamente licenciado e aí ele não perde o mandato. E é claro que tem muita gente achando que os vereadores estão se beneficiando com essa proposta de mudança. Ela não vai afetar a situação dos vereadores Paulo Igor e Dudu, que estão afastados desde o mês de abril. Isso porque a lei não é retroativa. Paulo Igor e Dudu estão sendo investigados pelo Ministério Público pelos crimes de peculato e fraude em licitação. Paulo Igor está preso, Dudu é considerado foragido. Olha, eles foram afastados há mais de 120 dias e até hoje a Câmara de Vereadores de Petrópolis não tomou nenhuma providência para cassar o mandato deles ou mesmo para convocar os vereadores suplentes. Eles não estão mais recebendo o salário desde o mês de junho, mas esta semana a Justiça determinou que a mulher do vereador Paulo Igor passe a receber 40% do salário dele para ajudar a família com os custos, com as despesas. Essa foi a decisão da Justiça. Sobre a proposta de mudança na lei orgânica, ela ainda pode sofrer emendas e deve ser votada em 60 dias. Vamos ver se alguma coisa muda até lá, Fachel. Volto com você. Pois é, vamos aguardar agora que é uma cara de pau aí dos vereadores. Isso é. Obrigado, viu? Você que mora nas regiões serranas dos Lagos e norte do estado, fica agora com as notícias locais. Por aqui o futebol, o Flamengo tem jogo decisivo, hoje é pela Copa do Brasil, o time enfrenta o Grêmio no Maracanã, jogo decisivo. Uma vitória de qualquer um dos dois garante a passagem para a próxima fase. Olá, muito bom dia a todos. O Flamengo enfrenta logo mais o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser o terceiro jogo importante seguido no intervalo de uma semana. Na quarta-feira passada, o Flamengo pegou o Cruzeiro pelas oitavas da Libertadores. No domingo, também contra a equipe mineira, conseguiu uma vitória que manteve a distância para o líder São Paulo de apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro e agora tem esse jogo importante contra o Grêmio que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Este vai ser o jogo da volta contra o Grêmio. Na ida em Porto Alegre a gente teve um resultado de 1-1 e como a gente não tem o gol qualificado, ou seja, o gol marcado fora de casa não tem peso diferente, com uma vitória no Maracanã, o Flamengo se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de empate, teremos a decisão nos pênaltis e se o Grêmio vencer por qualquer placar também, elimina o Flamengo. E o técnico Maurício Barbieri falou sobre essa diferença, sobre essa pressão de ser o jogo decisivo que vale vaga na semifinal, mais uma vez jogando em casa no Maracanã. A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que a gente sabe que não pode deixar confortável no jogo, porque tem muitos jogadores com capacidade
para desequilibrar a partida, para ter atuações, enfim, decisivas. A gente tem que tentar impor o nosso jogo, não deixar eles confortáveis e, ao mesmo tempo, fazer um jogo sólido, um jogo seguro. Flamengo e Grêmio é logo mais, jogo importante valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Para essa partida foram vendidos mais de 42 mil ingressos de forma antecipada, portanto a expectativa é de Maracanã lotado logo mais. Eu vou assistir, você também. E o Botafogo joga amanhã pela Copa Sul-Americana no estádio Newton Santos e o time precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase. Olá, bom dia para todo mundo. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas aqui no estádio Newton Santos para o jogo decisivo de amanhã contra o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Uma oportunidade para o torcedor resgatar aquele clima de festa que tomou conta na campanha do Botafogo na Libertadores do ano passado, quando em 7 partidas a média de público por aqui foi perto de 33 mil torcedores. A gente conversou com o lateral esquerdo Moisés, que chegou só nessa temporada, mas assistiu aos jogos do Botafogo no ano passado. Ele falou sobre a importância do torcedor para ajudar o time a conseguir a classificação. Via do lado de fora uma torcida muito bonita, um time muito aguerrido e o Botafogo sempre, em competições internacionais, sempre deu trabalho, sempre demonstrou que daria trabalho dentro da competição internacional e acredito agora que esse jogo é importante, eu acho que já tem 25 mil ingressos vendidos também, né? Como perdeu a primeira partida por 2-1 lá em Assunção, o Botafogo precisa de uma vitória simples por 1-0 para se garantir nas oitavas de final. Essas foram as informações do Botafogo. Um ótimo dia para todo mundo. E você já pensou em pedalar 90 quilômetros a cada dia para conseguir trabalhar? O João encontrou um ambulante que faz isso todo dia. Fernanda Ruvenar, bom dia. Bom dia, Fachel, bom dia a todos. Olha, são 45 quilômetros para ir e 45 quilômetros para voltar. É muita disposição que o Elias Júnior, de 27 anos, ele tem. Ele sai de Imbariê, na Baixada Fluminense, por volta de meio-dia e ele só chega aqui na Zona Sul por volta de 6 horas da tarde. Aí ele fica aqui, ele vende os produtos dele, ele vende doces, vende chinelos e aí ele sai de casa, ele volta para casa 10 da noite, só chega 4 da manhã. Vamos ver um trechinho dessa entrevista com o Elias. Eu prefiro vir de bicicleta que eu trabalho montado nela. Onde eu parar com ela, entendeu? Não me descanso tanto, porque eu já andei a pé demais aqui. Haja a perna, que é cansativo, soa, camisa. Eu não chego a vir devagar não, eu venho numa velocidade que dá para me levar, entendeu? Tem que ter cuidado na Rio Magé e na Brasil. E eu me arrisco, falar a verdade, eu me arrisco muito. E eu sei me controlar ali. Com a bicicleta, com o peso que eu venho. Que doce pesa, bala pesa. Se você não tiver dinheiro, até uma bala passa, 10 centavos. Os caixotes foi tudo doação, entendeu? E eu penso em botar mais 4 caixotes em cada lado. Fazer uma mini mercearia. No começo eu jogava lixo fora para a vizinhança, para ganhar 10 centavos, R$1. Hoje eu estou assim, amanhã pode ser o carro. Enquanto eu estou com energia, eu estou na rua trabalhando. Muita força de vontade que ele tem, viu? Ele contou para nossa repórter, Patrícia Teixeira do G1, que ele faz esse trajeto pedalando porque além de não gastar dinheiro de passagem, não depender do transporte público, ele tem que carregar as mercadorias e ele faz no horário que ele quer. A reportagem completa está lá no nosso site, no g1.com.br/RJ. Muito bacana essa determinação e essa força de vontade do Elias, né, Fachel? Olha, é exemplo para muita gente, Silvana. Aliás, se você é empresário, está procurando alguém inteligente, com vontade de trabalhar e que não tem medo aí de se esforçar, tá aí, ó, Elias, contrata o Elias, tá aí. É um carioca, um fluminense que está fazendo o seu caminho. Obrigado, belo exemplo. Obrigado, Fernanda, por nos trazer esse exemplo. Antes de encerrar, vamos para o Globocop, Silvana. Vamos lá, Genilson Araújo. Fachel e Silvana, a gente continua sobrevoando Niterói, aqui é o bairro Santa Rosa, onde a polícia faz uma grande operação com homens do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, no complexo de favelas do Virador. Esse aí é o Morro do Zulu. A Polícia Militar também ocupa essa região aí, o Morro do Zulu. A operação é feita no Morro da Viradouro, no Morro da Garganta e também nas comunidades Zulu e Souza Soares, tá? Nós temos informações de que um bandido morreu ao enfrentar policiais. Com ele, a polícia prendeu
uma pistola. Não temos ainda detalhes a respeito dessa operação no que diz respeito a prisões ou apreensões. É uma grande operação, começou cedo nas redes sociais, nós temos relatos de tiroteios, portanto as pessoas que estão aqui nesse momento, nessa comunidade, nessa região, devem redobrar a atenção. Silvane Fachel. Tá aí, operação então nessas comunidades de Niterói e também no Morro da Serrinha, em Madureira. Eu vou repetir o que eu falei mais cedo, é nota 10 para a polícia que se esforça, que faz o seu trabalho para tentar dar segurança para as comunidades, Silvana, e nota 0 para o Estado, que não se mexe, que não faz nada para acabar com o esconderijo dos bandidos. 7 horas e 29 minutos, estas foram as notícias do Bom Dia Rio que a gente traz para você, mostrar o Rio de Janeiro todo dia. Está na hora do Bom Dia Brasil. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente te espera no mesmo horário, tá? Boa quarta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Bom Dia Rio. Oferecimento Café Pimpinela. A força que desperta nossa gente.